Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista na superação da depressão e ansiedade. E como é que a depressão começa? Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Por quê? Porque há muita informação solta no Google, no YouTube, em todos os canais e as mídias sociais, há muita informação solta que faz com que vocês acabem se confundindo. E algumas pessoas dizem para mim, Gi, mas não é só quem passa por uma situação traumática que tem depressão. E eu sempre pergunto, então me diz o que aconteceu para você entrar em depressão, para eu ver se foi ou não foi uma situação traumática. Então, outro dia eu estava falando com uma paciente, que eu fui, depois ela se tornou minha paciente, e ela estava dizendo para mim que ela teve depressão a partir de um medicamento que ela começou a tomar quando ela teve a amputação de um braço. Ela teve a amputação de um braço, e aí ela começou a tomar esse medicamento. E eu pensei assim, bem, quando existem alguns medicamentos que sim vão fortalecer e vão também prejudicar o seu próprio sistema e podem trazer alterações hormonais. Mas por si só, perder um braço é algo muito traumático. Por si só, quando você fica com um braço, menos um braço que você está acostumado a ter, já é uma situação de trauma. Trauma de impacto no momento do acidente e trauma de acúmulo a partir do momento que você passa a viver com isso. Então, quando a gente está falando da depressão, a gente está falando de uma doença psicossomática. E quando é uma doença psicossomática, nós temos que ter em base a emoção, o sentimento associado, o que você passou, o que você vivenciou para que fez com que você pudesse entrar na depressão e ficar na depressão. Então, é importante a gente entender que o primeiro passo que acontece quando nós passamos por um conflito, né, ou seja, passamos por um trauma. O trauma ele vai se diferenciar entre o acúmulo e o impacto, como eu disse agora. O trauma acumulativo, vou dar algumas situações para vocês conseguirem entender. Trauma acumulativo é aquela situação que você viveu durante anos. Então, se você, por exemplo, quando era criança, foi abusada sistematicamente por um primo, por um tio, por um vizinho, se teve alguém que fez opressão em você, se ficou causando conflitos psicológicos em você, te chamando de energúmena, te chamando de burra, te chamando de idiota, te chamando de ignorante, dizendo que você não prestava para nada, que você não quer ser ninguém. Se você vivenciou esse conflito de abuso psicológico, automaticamente nós estamos falando de um trauma acumulativo. E os traumas acumulativos, eles têm uma densidade muito maior no conflito da depressão. De todos os casos que eu atendo, de todas as turmas, quando eu tenho turmas de alunas, né, no processo do acompanhamento, o que eu mais encontro são pessoas que vivenciaram traumas acumulativos, quando a gente fala de depressão. Já no caso da ansiedade, a gente vai achar muitos traumas de impacto. Então, o trauma acumulativo é o primeiro passo, porque você foi aguentando, aguentando e aguentando. E uma coisa que eu sempre trago para vocês é que não importa aquilo só que está acontecendo no momento atual. Às vezes, a sua depressão começou anos antes com as primeiras gotinhas do copo. Hoje, esse copo está transbordando e você está no estado depressivo. Mas antes, eram só gotinhas dentro desse copo. Então, é extremamente importante vocês entenderem isso para conseguir também sair desse lugar. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muita gente diz assim, mas espera aí, as pessoas ricas não ficam com depressão. A gente já sabe que não é verdade. A gente vê várias pessoas com classes sociais diferentes entrando em depressão. As pessoas que fazem exercícios físicos não ficam com depressão. Você pode ter menos propensão quando você está fazendo exercício físico, porque você está estimulando a sua serotonina. Então, você não tem tanto tempo para perceber a tristeza dentro de você. Por quê? Porque você está estimulando essa serotonina. Mas e quando você simplesmente pratica algum desporto e você entra em depressão? Como no caso da Nicole Bauski, lá dos Estados Unidos, entrou em depressão, teve uma crise, um ataque de pânico antes de entrar na competição. Uma menina medalhada com 5 medalhas de ouro, numa única competição das Olimpíadas. Então, independente do que tenha acontecido, quando você vivencia uma situação que você não sabe como sair, o seu corpo ele vai precisar tomar uma ação para a sobrevivência. E ele vai tomar uma ação ou de aceleração ou de conflito de tempo. Ou seja,
Ou ele vai precisar de um tempo maior para resolver o conflito, que é o caso da depressão, ou ele vai precisar acelerar aquilo para tentar passar o mais rápido possível, que é o caso da ansiedade. Então, nesse processo, o que acontece é que você normalmente vai ter uma tendência a precisar entrar numa dilatação de tempo, depressão. E é tanta dilatação de tempo que você começa a ter dificuldades de ficar acordada. Você dorme várias vezes para ver se o dia passa mais rápido, enquanto você não tem uma ação para fazer, porque você não consegue fazer aquela ação. Você tem dificuldade de fazer coisas que antes você fazia com uma perna nas costas. Antigamente, você lavava a louça, você limpava a casa, faxinava, você entra dentro de uma casa com uma pessoa com depressão num estágio moderado para avançado, e essa pessoa, às vezes, ela não consegue lavar uma louça. Essa pessoa tem dificuldade de limpar a casa. Essa pessoa tem dificuldade de cuidar dela própria. Você olha assim e ela nem sequer está conseguindo lavar o seu próprio cabelo. E era uma pessoa extremamente cuidada, né? E de repente ela vai perdendo isso. E ela vai perdendo por quê? Porque ela vai passando por esse processo de dilatação do tempo. Então é importante a gente entender que a depressão ela começa a partir do momento em que você passa por um trauma, de que você vivenciou uma situação que foi difícil para você. E existem casos muito concretos em que a depressão ela atinge com maior força. Ela vai trazer para você alguns tipos de quadros depressivos, porque depois tem os vários tipos de depressão que vocês veem socialmente sendo falados, a depressão bipolar, a depressão, o estresse pós-traumático. Você vai ver várias situações em que você fala, bem, muitas pessoas estão passando por vários tipos de depressão, mas toda depressão começou só sendo um processo de depressão simples, depressão maior, uma depressão de um conflito de tempo. A partir dali, ela vai evoluindo para umas outras sintomáticas. E essas sintomáticas são catalogadas pelos Estados Unidos, pelo órgão responsável, né, que faz com que os transtornos de desordem mental, que é assim que se chama, o DSM, cataloga consoante. As pessoas estão dizendo que na depressão elas têm esse sintoma. Por exemplo, no bipolar, elas têm um momento de euforia, que estão extremamente eufóricas, excitadas, agitadas, pensando num monte de coisas ao mesmo tempo, se vestem com cores berrantes, passam batom, falam em tons mais altos. Aí a DSM cataloga isso como um quadro de depressão bipolar. No meu caso, no meu tipo de trabalho, isso não é o fator mais importante, porque o mais importante é a gente entender qual foi o conflito de origem, como a gente identifica esse conflito de origem e como a gente resolve esse conflito que fez com que você precisasse de tempo e começasse a ter um monte de sintomáticas. Então, esse é o passo mais importante que faz com que vocês tenham resultados muito mais rápidos. É vocês conseguirem identificar que tipo de trauma que aconteceu, bem como, depois de ter identificado, perceber o que a gente faz com isso. Porque é aí que a gente começa a ter a melhora do conflito, entender o que aconteceu. Então, eu quero só trazer aqui para vocês um quadro, né? Eu vou trazer um caso para vocês entenderem um pouquinho desse caminho que a depressão faz. Então, o caminho da depressão. Vamos imaginar que você era uma criança extremamente brincalhona, feliz, que conversadeira, que falava com todas as pessoas, que gostava de socializar. E, de repente, você se apaixonou por um rapaz na sua sala, começou a ter aquele amor platônico e ficou vidrada por aquele rapaz. E aquele rapaz não achava piada em você, ou seja, ele não achava graça nenhuma. E ele vai e promove uma humilhação verbal em você. Diz, acha, eu nunca vou namorar com alguém como você. Você já se viu no espelho? Você é horrível. E aí as pessoas começam a gozar com você, ou seja, a brincar, a rir da sua cara, a dizer que você não é aquela pessoa que você queria ser. A partir daquele momento, algo em você foi quebrado. A percepção da sua identidade. Você começa a acreditar que você não é merecedora, que você não tem valor nenhum, que todo mundo está acima de você. Se você chega na sua casa e, mais uma vez, os seus pais dizem que os seus irmãos são melhores do que você, ou que outras pessoas, que a sua prima, todo mundo é melhor que você, você começa a se sentir, o quê? Muito triste, porque você fala, eu realmente não confio em mim. A minha autoestima foi abalada. Eu não confio mais em mim. E você se fecha. Aí a gente vai isolar esse momento. Você vai, se fecha, mas vai seguindo a sua vida e acha que está tudo bem. E você vai seguindo a sua vida. Num determinado momento, mais na frente,
acaba a única pessoa que te protegia, vamos dizer, a sua avó, aquela pessoa que apoiava você, que acreditava em você, que te amava, que estava sempre consigo, acaba por falecer. E aí, no momento em que ela faleceu, ela era a única pessoa que te apoiava. Aí, você se sente novamente sozinha e insegura. Então, além de você ter passado por um processo de perda, de ter perdido alguém que você amava muito, você também se sentiu desprotegida. E é nesse momento que as coisas começam a mudar para você. É no momento em que você fica desprotegida e que você fica desvalorizada, sentindo que você não tem ninguém que ajude você, que apoie e que te valorize, que você começa a entrar com esse primeiro processo de dor. Só que só lá no futuro, depois de você estar anos trabalhando na mesma empresa, de estar vivendo um relacionamento em que seu marido não te valoriza, não olha para você como mulher, como você gostaria, que você começa a entrar num estágio depressivo. Mas não aconteceu naquele momento. Gotinhas da semente da depressão já tinham entrado lá antes do tempo em você. Lá no momento em que você foi desvalorizada, no momento em que você ficou desprotegida, que você foi humilhada, naquele primeiro momento aconteceu isso.